Mas como que eu posso ser cheio do Espírito Santo? A própria Bíblia, irmão, responde. A própria Escritura responde. Veja Efésios capítulo 5 então. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos, amém? Diga aí, irmãos. Eu quero ser cheio do Espírito. Enchei-vos do Espírito Santo. Vírgula. Verso 19. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Veja que para o verso 18, para o verso 19, não há um ponto. Paulo não entra em outro assunto. Paulo não disse assim, enchei-vos do Espírito, ponto. Agora eu vou dizer para vocês, fale com salmos, fale com... Não. É claro a lógica do texto que ele está dizendo, você pode ser cheio do Espírito na medida que você mude a sua linguagem. Nós vamos trabalhar isso, mude a sua linguagem, e você então fale, adore, cante salmos, declare a palavra, e você vai ser cheio do Espírito. No grego, e o grego koiné é o grego antigo. No grego koiné antigo, quando se coloca o texto, não tem ponto nem vírgula. O texto do grego koiné é uma chamada scriptia contínua, é uma escrita contínua. Não tem vírgula, mas quando a Bíblia é traduzida, se coloca para o nosso entendimento em português as vírgulas, e os próprios autores, os próprios teólogos, quando colocaram, eles não colocaram um ponto, eles são assim, cheios do Espírito, ele não coloca um ponto, mas ele coloca uma sequência, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Nós precisamos, para ser cheio do Espírito, Paulo vai trabalhar nesse contexto, mudar a nossa fala, a língua, mudar a forma de falar. E veja, irmãos, que nas Escrituras, quando fala do Espírito Santo, tem muito relação com a língua e com a fala. Todas as vezes que aparece que a igreja foi cheia do Espírito, ela está linkado à fala. Atos capítulo 2, que eu li para os irmãos, disseram que pousou sobre cada um deles o quê? Línguas como, não é, de fogo. E eles depois começaram a falar em novas línguas. Atos capítulo 4, versículo 31 também, vai aparecer que depois daquela oração poderosa, e aquele momento da igreja, isso, Atos 4, 31, vai dizer assim exatamente assim, quero ler para os irmãos. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra. Veja que todas as vezes que aparece o enchimento do Espírito, está relacionado com a fala. Ou falavam em línguas, ou falavam com ousadia, ou falavam com intrepidez, ou oravam ainda mais, ou cantavam louvores a Deus. Então há uma mistura e uma simbiose disso, que o enchimento do Espírito está linkado à questão da fala. Também a nossa própria salvação e a nossa confissão de fé foi através da fala. Romanos capítulo 10, versículo 8 e versículo 9 diz assim: se com tua boca confessares ao Senhor, a Jesus como Senhor, e em teu coração creres, é necessário que use a fala. Por isso que Paulo vai dizer, você quer ser cheio do Espírito? Mude a sua linguagem. Invada a sua casa de adoração, de louvor, de salmos, de hinos, o teu trabalho, o teu dia a dia, cante louvores o tempo todo, declare a palavra, confesse a palavra, diga quando um momento difícil, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus proverá, Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. Essa linguagem, esse culto diário nos faz e nos torna cada vez mais cheios do Espírito Santo. Aí parece uma coisa um pouco complexa. Quando eu estou cheio, eu adoro ainda mais, e aí é uma simbiose. E quando eu adoro ainda mais, eu sou cheio ainda mais. Há uma relação muito profunda com isso, com a adoração. Fale de Deus, declare o Senhor,
diga da glória de Deus na sua família. Nos momentos mais difíceis, diga: Deus seja louvado, diga: Deus proverá, Deus vai agir. Nós estamos confessando a palavra, nós estamos adorando, e aí as nossas vidas vão sendo cada vez mais cheias do Espírito Santo. Mas se o tempo todo eu só lamento, o crente precisa mudar a sua fala, a sua comunicação. Ele precisa adorar o Senhor o tempo todo. Também essa adoração, veja que ele vai dizer assim em Efésios capítulo 5, ele vai dizer, versículo 19, falando entre vós. Aqui aparece uma palavra muito interessante, entre vós. É importante demais, irmãos, estarmos reunidos como corpo de Cristo. O que o diabo quer é nos isolar. O diabo quer colocar você isolado. Às vezes, em algumas situações, é claro, você não consegue estar, mas a ideia do inimigo é isolar a presa para trucidar a presa. Quando nos reunimos no corpo de Cristo, então entre nós adoramos e louvamos, Deus opera. O Salmo 22, versículo 3 diz o quê? No meio dos louvores, Deus habita. Enquanto o povo adora, enquanto o povo canta, Deus está no meio do povo. Quando eu estou isolado, quando eu estou no meu individualismo, então é claro que Deus me ajuda, mas a unção de Deus, a presença de Deus não está se manifestando ali. Deus habita no meio dos louvores. Jesus também disse em Mateus 18, o versículo 20, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei presente. Por que ele disse isso? Porque ele se manifesta na comunidade, ele se revela no meio do seu povo. Ele não quer que sejamos ilhados, ele não quer que sejamos pessoas individualistas, mas que a gente esteja no meio da comunhão do seu povo. Então por isso que eu reforço de novo, os irmãos, é fundamental, irmão. Você quer ser cheio do Espírito? Adore junto com os irmãos, chame irmão. Se você está doente, alguma coisa parecida, chame irmão para fazer tudo na sua casa. Adore quando todos os convites vierem, adora. Chamar você para uma noite de oração, busque a Deus, porque isso é o que o coração do crente quer, irmãos. Hoje nós vivemos, como eu disse, nós vivemos uma religiosidade vazia, que nós condenamos condenávamos a religiosidade dentro, por exemplo, do catolicismo, né? Que eles iam na igreja só de vez em quando, que a pessoa só ia na igreja, alguns só iam na igreja lá, na morte, no casamento, e hoje, irmãos, em muitos, às vezes a pessoa vai na igreja de vez em quando. Por que isso? A gente tem que estar junto. A gente tem que orar junto, a gente tem que sofrer junto. Por isso nós estamos convocando para oração, porque é no meio dos louvores que Deus habita, é no meio do seu povo, é na congregação, o Espírito Santo nos visita. Então ele diz assim, irmãos, versículo 19, falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais, também entre vós, não que você não possa ter o teu tempo a sós com Deus, que é fundamental, como Jesus também teve. Tenha um tempo a sós com Deus, e saia do tempo a sós com Deus, e saia tocando nas vidas das pessoas. Eu faço esse exercício aqui de vez em quando, pedindo para os irmãos saírem, não é só para comentar, diga uma palavra para a pessoa: Deus te abençoe, Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. Manifeste e professe a palavra e a adoração do Senhor. Então ele está dizendo, a gente precisa mudar a nossa forma de falar. E nesse contexto, ele também diz que nós tem conversação entre nós, que ela inibe a ação do Espírito, e que a gente tem que abandonar. Veja Efésios 5, a partir do versículo 3. Mas a impudícia, toda sorte de impurezas, ou cobiça, nem sequer se nomeie no meio de vós, como santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs, nem chocarices, coisas essas que não convêm, antes pelo contrário, ações de graça. Ele diz que a gente tem que mudar a nossa forma de falar. Palavras torpes aqui do grego é palavra podre.
palavra apodrecida, palavras também que são amaldiçoadas, não porque há uma maldição hereditária, porque são palavras malditas. O que é malditas? Mal falada, falada na hora errada, e uma palavra maldita pode destruir a vida de alguém. Por isso que a gente tem que falar a palavra de Deus, e ministrar a palavra de Deus. Ele então no capítulo 5 aqui, ele vai dizer que a gente tem que evitar essas palavras. A gente vê hoje crente contando piadas, a gente fica assustado, mas modernamente as pessoas falam palavrões, e infelizmente até em algumas palestras, até pastores falando palavras pesadas, e a palavra diz: se eu quero o Espírito Santo, eu tenho que mudar a minha forma de falar, eu preciso mudar o jeito que eu falo. A gente herdou uma fala do mundo, e é natural que às vezes escapa, né? Vem uma coisa e fala, mas isso tem que mudar. A gente tem que dizer: Deus seja louvado, Deus tem misericórdia. A gente tem que mudar, porque isso amaldiçoa, isso não traz alegria para o Espírito Santo. Aí você vai dizer: mas onde mais está escrito isso? Dá uma olhada em Efésios 4 também, o versículo 29 e o versículo 31, que vai dizer que no ambiente de uma fala não abençoada, o Espírito Santo se entristece. Efésios 4, amém? 29 a 31. Não saia da vossa boca, de novo, nenhuma palavra. O que é torpe, irmãos? Podre. E sim unicamente a que for boa para a edificação. Se eu não tenho nada para falar à pessoa, é melhor ficar quieto. A gente às vezes vai no velório, não tem nada para falar, mas acha que tem que falar, né? E fala umas coisas que é melhor ficar quieto. Se eu não tenho nada para falar para o irmão, é melhor ficar quieto. Mas se eu tenho a palavra de Deus para falar. Conforme a necessidade, assim transmita a graça aos que ouvem. Olha o que está dizendo. Que quando eu falo uma palavra boa a partir de Deus, eu transmito graça. Como isso transmite graça? A sua boca, quando você declara o Evangelho, a palavra de Deus, é uma boca que abençoa. Quando você fala de Deus para alguém, você transmite graça, a graça de Deus. E ele continua dizendo: e não entristeçais, verso 30, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, e bem assim toda malícia, porque todas essas coisas entristecem o Espírito de Deus. Ali a ideia não é que eu consigo não deixar Deus operar, é que o Espírito não se alegra e não opera no meio disso. O Espírito Santo não opera e não pode operar, trazer avivamento e trazer plenitude numa casa onde as pessoas se amaldiçoam, onde as pessoas falam palavrão, onde há gritaria. Você está entendendo? Ele vai operar no meio de louvores, no meio da adoração. E a gente tem um problema com isso, né? Porque as pessoas diziam assim: a gente não pode usar mais o crentez, né? No nosso tempo tinha muito isso. E as pessoas falam assim: a gente tem que mudar a linguagem, não pode falar crentez. Quando eu falo um crentez da boca para fora, eu sou hipócrita. Mas quando eu falo um crentez crendo, eu estou abençoando. A gente tem que falar só, não que esteja errado. E aí, está na boa? Como você está? Tá bom, não tem problema falar isso. Mas eu tenho que dizer: paz do Senhor sobre a sua vida, graça e paz, força, irmão, creia no Senhor. A gente tem que ter esse crentez mesmo, esse crentez que abençoa, que o Paulo fala: fale mais de Deus, declare mais a palavra de Deus. Por isso que a gente tem que guardar a palavra. Você declarou os salmos essa semana? Você declarou a palavra de Deus diante das suas lutas? Está entendendo? Ele está dizendo: declare salmos, cante hinos e faça também cânticos espirituais, porque isso te enche do Espírito Santo de Deus. Queridos, a gente tem que mudar a nossa forma de falar. Não precisa depois falar para mim o tempo todo, né? O crentez não. Mas a gente precisa mudar a nossa forma de falar. Dentro de casa, principalmente, na igreja, em todos os lugares. Fale a palavra.
A sua boca, quando fala a palavra, é a boca de Deus. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos o corpo de Cristo. A igreja não é o corpo de Cristo? E o corpo não tem boca? Quando eu falo de Deus, eu sou a boca de Deus. Eu sou a boca que abençoa. E a mesma boca que adora no domingo, ou adora em casa, essa mesma boca não pode proferir coisas malditas. A palavra diz assim, da boca que na sua boca procede bênção, não pode proceder maldição. Então, irmãos, cuidado, mesmo quando você está sofrendo. Eu falo isso dentro de casa, eu falo para mim mesmo. Falei muito para a Gleice esses dias, porque ela está numa angústia muito grande, e vocês não imaginam o que ela passou lá, as angústias que ela passou lá, e até a humilhação que passou lá em uma situação. E eu digo, amor, declare a palavra, porque na hora a gente quer falar o quê? E o diabo usa isso, declare a palavra. Deus vai agir. Não importa se seja palavras pesadas também. Deus é o meu vingador. Deus é Senhor. Deus está vendo. Então o crente, ele precisa declarar a palavra de Deus constantemente. E aqui eu faço um adendo também, e vou falar rapidamente para não trazer nenhuma controvérsia. Aí aparece o versículo 19. Falando entre vós com salmos. Você conhece os salmos? Decorem mais salmos, né? Na minha mesa em casa, quando meu pai era vivo, ele sempre falava salmos. Declare salmos. Do Senhor é os céus, a terra, a sua plenitude, o mundo, os que nele habitam, né? Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro. Declare a palavra. E também ele diz hinos. Estão vendo, acompanhando aí, irmãos? Louvando de coração com hinos, louvando de coração com hinos e cânticos espirituais. O que a gente entende por isso? Quando a gente pensa na análise de um texto, existe uma escola, existe uma forma de analisar que é chamada de exegese. Talvez você já ouviu falar. Exegese, você não pega aquele texto e você pega e interpreta a partir do que você sabe. Você tem que ir lá para tentar entender o que eles diziam com hinos, cânticos espirituais. Senão eu faço uma interpretação errada. E muitas pessoas, elas dizem assim: nós temos os salmos, nós temos os hinos, né? E como bom batista, né? Os hinos do cantor cristão, ou os hinos da harpa. A gente acha que é isso. E a gente tem os cânticos. Os cânticos. Lá em Apucarana, acho que os irmãos se lembram, né? Apucarana, perdão do céu. Eu estou em Apucarana, né? A Gleice fica brava quando dão aqui em Apucarana, quando eu era moço, tinha uma coisa que fazia na igreja, assim. Eles começavam, vai começar a reunião, chamavam os jovens, para alguns no tempo chamavam para cantar eles chamavam cânticos. Canta lá. O pessoal ficava conversando, o pastor ficava dentro do gabinete, cantava. Daí o vice-moderador chegava e falava assim: vamos começar o culto. Aí começava a cantar hino, é o culto. O cântico, eu ficava pensando, o cântico é o quê? A gente tem esse entendimento, o cântico é um cântico. Mas o que a Bíblia fala de cânticos espirituais? O que será cânticos espirituais, irmãos? Vamos ver alguns textos aqui. Colossenses capítulo 3, versículo 16, também usa essa ideia de cânticos espirituais. Colossenses 3, 16. Amém? E tudo o que fizerdes, versículo 16, então, pulei aqui. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. Ele fala de cânticos espirituais. Agora você vai para 1 Coríntios capítulo 14. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14 e versículo 15. Vamos lá?
1 Coríntios 14, 14 e 15. Porque se eu orar em língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, como também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. O que é cantar com o espírito? De que espírito a palavra está dizendo aí? Do Espírito Santo? A palavra espírito está em letra, que letra aí? Maiúscula ou minúscula? Aqui ele está dizendo que o crente pode cantar com o espírito. São cânticos espirituais. E nem sempre os cânticos espirituais podem ser compreendidos. Dá uma olhada no contexto. Ele vai dizer assim: eu vou cantar com a mente. O que é cantar com a mente? Na realidade, nós cantamos aqui com a mente. A gente sabe a decoro a música, a gente está cantando, santo, a gente está dizendo coisas, estamos cantando também na força do Espírito, mas eu estou entendendo o que eu estou cantando, ou não? Mas o que é cantar com o Espírito? Aí já é uma linguagem mais profunda, irmãos. Aí é a linguagem espiritual. Nosso problema é que a gente formaliza muito a adoração, e eu sempre fui um crítico a isso, muito severo, mas às vezes precisa a formalização da adoração. Todo mundo tem o seu tempo, então a gente vai cantar, formaliza, tantas músicas, e a gente tem uma certa liturgia. Mas o que é cantar com o Espírito? É cantar cânticos espirituais na força do Espírito Santo, e às vezes nem sempre se entende. A grande controvérsia na igreja hoje, irmãos, e a palavra diz assim, para 2 Pedro capítulo 3, 16, que Paulo fala de coisas difíceis, e as pessoas distorcem as coisas difíceis, porque o diabo quer distorcer, é a questão das línguas, por exemplo. Se a Bíblia está dizendo que existe, qual é a minha autoridade para dizer que não existe? E aí eu digo, são línguas, falando alemão, português, tá. E por que ele diz aqui, versículo 14, se eu orar em língua, o meu espírito, o que está escrito? Tenham coragem de falar comigo. O meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica ora. Então ele está falando de cânticos, ele está falando de oração, que a mente fica infrutífera. Ele está falando de uma linguagem espiritual. Eu não sei qual é o teu entendimento disso, mas se você quer ser cheio do Espírito, tem que ser aberto para conhecer também os dons espirituais. Porque há muito... Meu irmão que está aqui nessa noite, me permite contar a experiência dele. Ele estava indo um dia para Pontas, se eu não estou enganado, ele estava louvando a Deus dentro do carro, e de repente ele cantou uma canção que não é desse mundo, uma canção do Espírito. E até hoje eu me lembro. Então, você entendeu o que ele cantou? Não. A mente fica sem entender, mas o Espírito é edificado. Então, irmãos, por mais que você tenha dificuldade de entender isso, por mais que nós somos criados num contexto de não acreditar no sobrenatural de Deus, veja, você pode estar perdendo uma experiência maravilhosa que Deus tem para você, porque nem sempre temos palavras para orar. Romanos diz assim, que o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nem sempre precisamos aquela oração, aquela canção que saia bem pensada. Deus Pai, nesse momento eu estou com essa situação, mas eu gostaria que o Senhor fizesse assim, assado. A gente precisa falar para o Senhor: Senhor, eu preciso aprender a cantar ao Senhor no Espírito. Bom, se os irmãos sabem ou não sabem, não tenho o que esconder. Eu falo em línguas, eu canto no Espírito. Muitas das músicas que eu fiz, eu cantei em línguas. Vou contar uma experiência para vocês rapidamente. Não preciso esconder nada, tá bom?
Em 2006, eu estava em casa, e naquele ano, 2006, 2007, eu não lembro, teve um furacão e um vendaval numa ilha. Quem se lembra daquele negócio de umas ilhas lá que matou um monte de pessoas? Não sei se é nas ilhas, na Tailândia. Você lembra alguém da Tailândia, não? E eu estava em casa e eu comecei a orar, e eu comecei a cantar uma língua que eu não conhecia, e eu cantei horas uma língua que eu não sabia. Pode ser tailandês? Não entendia nada, mas o Espírito mandava eu cantar. O que eu estava fazendo, irmãos? Eu estava intercedendo em Espírito. Em 2008, eu pedi ao Senhor que eu tivesse experiências mais profundas com Ele. Eu quero sair do beabá, eu quero entender melhor o Senhor. E eu fiquei enfermo, eu descobri que eu tinha uma pressão muito alta, ainda tenho, né? Deus está trabalhando isso. Eu fui jogar futebol, quando eu voltei, fui no espelho, meus olhos estavam com uma mancha de sangue, e eu falei, a Gleice falou, tem que procurar um médico urgente. Fui pregar no domingo, preguei no domingo, na segunda-feira ela me convenceu, e eu fui no médico. Eles avaliaram e disseram, você teve um AVO. O que é AVO? Veio um AVC, passou pelo coração, o coração estava forte, não teve infarto, circula o sangue pelo cérebro, não encontrou nada, e aí explode, o sangue saiu pelos olhos. A tua pressão agora está 22 por 12, naquele momento ali, 11. Aí meu mundo, eu tinha 30 e poucos anos, sempre gostei de esportes, e eu falei para a Gleice assim, eu não vou sair de casa agora, só vou ficar em oração, vou me tratar. Me deram um monte de coisas, o médico me deu lá uns remédios que eu comecei a tomar e ficava maluco. Eu falei, não vou tomar isso aí, se o médico te deu, pode tomar, eu estou falando da minha experiência, certo? E aí eu fui orar ao Senhor, e eu dizia para o Espírito Santo, eu preciso te conhecer mais profundamente, eu não sei quase nada das Escrituras Sagradas, e eu não estou falando apenas teologicamente, irmãos, porque se você me der qualquer texto da Bíblia, no Novo Testamento, do Antigo Testamento, eu vou saber explicar, mas não é isso que eu queria. Eu queria uma experiência mais profunda, te conhecer mais profundamente. E eu comecei a orar. E eu me lembro, eu orei durante 21 dias. Eu orava de manhã, de tarde e de noite. Eu orava 3, 4 horas de manhã, à tarde e à noite e de madrugada. E eu disse, eu só saía para ir na igreja pregar. E eu estava trabalhando com os universitários na UEL naquele tempo. Eu só ia para a UEL para pregar, e eu queria voltar para casa porque eu queria entender o que o Espírito estava fazendo na minha vida. No 21º dia, eu disse para o Espírito, para o Senhor, Senhor, antes de morrer, porque minha vida ficou uma confusão danada, antes de morrer, eu quero ser cheio do Teu Espírito. E eu não sei exatamente o que é isso, porque uns dizem, é batismo no Espírito, outros dizem, é batismo com o Espírito, outros dizem, é enchimento do Espírito, outros dizem, é plenitude do Espírito. Eu falei para o Senhor, eu não quero nem saber disso, eu quero e eu preciso que o Senhor visite a minha vida. E naquele dia, eu comecei a falar palavras que eu não compreendia. E eu ficava horas falando, adorando, cantando, louvando, coisas que eu nem sabia o que era. Eu só sabia que era o Espírito Santo se movendo na minha vida. Eu só percebia a presença dele, como ontem à noite também aqui, pela graça de Deus, enquanto eu adorava aqui, a Gleice depois entrou aqui para ver também, eu percebi, isso é difícil explicar, irmãos, eu percebi como se ele estivesse entrando e tocando em mim, e é a coisa mais tremenda que existe. E eu comecei a orar e a cantar, louvar ao Senhor, de várias formas, e Deus começou a se mover na minha vida.
Quando chegou na pandemia, os irmãos passaram por essa desgraça maldita, operada provavelmente por homens satânicos, e logo estão armando para que daqui uns dias talvez venha uma outra. E eu fui me dedicar também à oração. Lá em Curitiba, nós fomos numa faculdade para fazer um treinamento missionário. Eu, a Gleice, chegamos lá, tinha mais 2 missionários e não apareceu mais ninguém, porque estava tudo fechado. O que a gente fazia? Ficava na internet, vendo aquele Mandetta falar aqueles absurdos, uma raiva, uma ira, não sei se você teve isso. E aquela coisa toda, eu falei, vou me dedicar a orar, e eu fui numa capela lá e comecei a orar. E orava também, 2 horas de manhã, 2 horas da tarde, e orava e chorava e clamava diante de Deus, e Deus começou a levantar palavras. Eu não sou músico, eu nunca fui músico, e Deus me deu mais de 500 músicas. Da onde vieram essas músicas, irmãos? Da onde vieram as letras? Da onde vieram as melodias? Da onde? Se eu não sou músico? Se eu pego um violão e eu fico batendo apenas no violão, porque a gente precisa aprender, irmãos, a deixar que o Espírito Santo tome conta das nossas vidas, que Ele ore por nós, que Ele ore em nós, porque nós não sabemos como orar, e em determinados momentos eu posso ter toda a teologia do mundo, e hoje à tarde orava por vocês, hoje de manhã orava por vocês sobre isso. O que eu digo para você? E eu não vou dizer as situações. O que eu digo para você que foi abandonado? O que eu digo para você que não se sente amado? O que eu posso dizer para mudar a sua vida? O que eu digo para você que perdeu talvez um filho, ou perdeu a sua casa? O que eu digo? Se não for o Espírito para dizer, se não for o Espírito Santo para dizer, então nós precisamos buscar o Espírito Santo para que Ele fale através de nós. E às vezes nós não temos palavras para orar, a gente só geme, e às vezes a gente não consegue nem gemer, e a gente chora. E muitas vezes eu digo até para pessoas da minha família: vá orar, mas eu não tenho força para orar. Vai orar, e chega lá para Deus e diz assim: eu não consigo abrir a boca, eu não entendo. Ora, chora diante de Deus. Se não tem palavra, chora, e diga para o Espírito Santo: me dê palavras. E o Espírito Santo pode te levar a orar também, de uma forma sobrenatural. Você não vai entender na hora, mas o Senhor vai ouvir a sua oração, porque é uma linguagem espiritual. O que acontece, irmãos, é que a gente é treinado muitas vezes numa religiosidade. A gente ama essa religiosidade. A gente bate no peito e diz assim: eu sou, como alguns, católico apostólico romano. Mas também outros dizem: sou batista. Isso não é batista. E as escrituras ficam aqui. E aí o Senhor está dizendo que eu posso orar no Espírito, que eu posso ser cheio do Espírito, mas eu não quero saber disso, porque isso não é meu, isso não é batista. E a gente passa a vida toda sem resposta, a vida toda sem ter a direção de Deus, sem força para fazer a obra, porque a gente não quer se entregar, se humilhar e dizer: Senhor, faz a tua obra na minha vida do jeito que o Senhor quiser fazer, da maneira que o Senhor quiser fazer, mesmo que me escandalize, mesmo que a minha mente não entenda, mas eu quero que o Senhor faça essa obra na minha vida. É preciso então, irmãos, chegar diante de Deus, ler a palavra, declarar a palavra, cantar louvores, adorar ao Senhor, cantar palavras que vêm no seu coração. Por isso que eu incentivo você. Muitas vezes a gente começa a cantar e pode ter uma música dentro de você, ou pode ter uma outra palavra profética em você. Abre a sua boca, porque o Espírito Santo habita em você. Habita ou não? O Espírito Santo habita em mim? O Espírito Santo habita em você? Então ele pode se manifestar em nossas vidas, trazer dons, revelações, coisas que estão escondidas, força que você acha que não tem, porque é a força dele e a direção dele. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, mas o Espírito Santo sabe, e ele pode revelar para nós. A primeira mensagem é essa, irmãos. Depois eu continuo, se Deus permitir, domingo que vem. Mude a linguagem.
Mude a linguagem. Quando você estiver na igreja, eu sei que cada um tem o seu jeito. Mude a linguagem, abra a boca, adore. Adore. Olha o Pedro aqui. O Pedro está firme na igreja. Em nome de Jesus. O Pedro tem algumas dificuldades. O Pedro às vezes não consegue pronunciar essas palavras difíceis. Mas o que o Pedro faz, irmãos? Ele canta. E Deus não ouve? E Deus ouve. É preciso a gente mudar um pouco a nossa mentalidade. Falar, não, Deus, vou abrir a minha boca. Vou dizer para o mundo todo que o Senhor é amor. Vou contar para os meus vizinhos, vou contar para as pessoas, vou dentro de casa, eu vou chegar em casa hoje, os irmãos vão chegar em casa hoje, tem um monte de problema, eu sei que tem problema na sua casa, como todas as casas têm. Chega lá hoje e fala, Deus seja louvado, Deus é bom, Deus vai mudar isso, um dia isso acaba, porque um dia tudo vai acabar, o Senhor é poderoso, o diabo não vai prevalecer sobre minha família, porque o Senhor reina, Deus está no controle de todas as coisas. A gente precisa abrir a boca. Como que Deus vai falar senão através da nossa boca? Deus nos colocou aqui para ser a boca dele. Ele nos colocou aqui para ser a manifestação da sua multiforme sabedoria. Efésios 3:10, é pela igreja que a multiforme sabedoria de Deus será conhecida de principados e potestades. Quando você ora, quando você canta diante de homens, mas você também canta diante de demônios, sabia disso? E os demônios tremem, porque os demônios estão também ao nosso derredor, procurando nos tragar, procurando nos devorar, e quando ele vem, e ele escuta a tua adoração, escuta a tua oração, escuta a tua fé, ele fugirá de você. Mas se a gente se entrega, está entendendo? A gente se entrega e diz, não vai dar certo, não consigo, não posso, não aguento. Fala isso para Deus, fala isso para Deus. Muitas vezes eu vou orar e falo assim, Senhor, eu vou falar só para você. Fecha a boca desses demônios, fecha os ouvidos desse demônio, porque eu vou falar para o Senhor só, vou falar só para o Senhor. Senhor, eu estou desesperado, eu não aguento mais. Eu falo isso, mas eu mando que Deus feche a boca dos demônios. Por quê? Porque ele não darei gosto a eles de desistir da minha fé, do meu Deus e da minha confiança. Está entendendo, irmãos? É isso que ele está dizendo aqui, irmãos. Cante mais, louve mais, ore mais, declare a palavra, e você vai cada dia mais ser cheio do Espírito Santo. Muito bem. E se eu não faço nada disso? Vou ser cheio do Espírito? Se a Bíblia me diz para fazer algo e eu não faço, vai dar certo? A nossa religião fala que vai dar, mas o Evangelho diz que não. A Bíblia diz, pedi e dar-se-vos-á. E se eu não peço, se eu não oro e se eu não busco, nós temos que viver a palavra. Do jeito que você puder viver, viva a palavra. No nome de Jesus. Amém? Semana que vem, vou falar de uma outra atitude que está aqui nesse texto. E existem muitas outras em outros textos, mas eu estou falando de uma mensagem textual. E nesse contexto, ele está dizendo, encha-se do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando de coração ao Senhor. Quer ser cheio do Espírito? Comece a adorar mais, a louvar mais. Faça da sua casa um lugar de adoração. Não sei cantar? Canta. E Deus vai fazer surpreender a sua vida. Adore e ore. Vamos orar? Em nome de Jesus.